A frase mais perigosa que você pode falar para si mesmo é: fulano jamais seria capaz disso. Os maiores golpes contra a nossa honra são sempre deste fulano, sempre de quem conhece exatamente os nossos pontos fracos, os nossos pontos cegos, quem teve mais contato com a nossa benevolência, é justamente quem tem mais armas para nos atacar. Tenha a mais absoluta certeza de que você não conhece ninguém que você convive até que os interesses dessa pessoa estejam diretamente contra os seus. A gente acredita que o tempo de convivência é um selo de segurança. Pai, mãe, marido, esposa, amigo de infância, que quem é de casa, sabe, a gente pode confiar. Muitas vezes, por ser de casa, né, a gente baixa a guarda. Só que, na verdade, quanto mais próximo a gente é daquela pessoa, mais munição ela tem contra a gente. Mais ela nos conhece, mais ela sabe as nossas fragilidades. Então, a gente está, sem querer, dando munição para essas pessoas usarem contra nós. E por que eu tô falando isso? Porque isso é o que mais acontece. Você vê que só você fazer uma pesquisa aí no Google, o que mais tem em disputas de família, em processos, são as pessoas que se amavam, os irmãos, os pais, o ex-casal, fazendo acusações contra o outro de coisas que, quando eles eram próximos, quando eles eram família, era algo da rotina, entendeu? Quando uma pessoa se sente encurralada ou ela quer algo que você tem, ela não vai usar o que ela sabe sobre os seus inimigos. Ela vai usar o que ela sabe contra você, o que ela sabe de você, que sempre foi visto como algo normal, como algo natural. Ela vai distorcer aquilo e voltar aquilo contra você. Então eu só queria dizer para você o seguinte: a bondade do outro é uma variável, não é uma constante. A constante deve ser sempre a nossa proteção. Não importa em que tipo de relação você está, se é uma relação familiar, se é uma relação de amizade, se é uma relação conjugal, você precisa, ainda que você baixe a guarda, ter sempre uma forma de segurança, pensando em um futuro ruim. A gente aprendeu isso principalmente na Bíblia. Quem foi que traiu Jesus? Não foi um inimigo dele, não foi alguém que não o conhecia. Jesus não foi traído por uma pessoa que viu ele passando na rua, que não sabia da história dele, que não andava com ele. A história de Jesus é a maior prova de que a gente não pode confiar 100% em quem está do nosso lado, independente de qual tipo seja o laço de proximidade com essa pessoa. E Jesus é um exemplo de que a maior traição, aquela que nos arrasa mais, ela vem sempre de alguém próximo a nós. Então, o meu conselho para você é: proteja a sua história, documente a sua verdade. Toda forma que você imaginar, seja com prints, seja com imagens, seja com gravações, contudo, documente a sua verdade sempre. Não confie em ninguém de olhos fechados. Tem um versículo que meu pai sempre fala para mim, que é: maldito o homem que confia no homem. E eu sempre dou risada, porque ele sempre fala isso para mim. Gente, se eu vou num estabelecimento comercial, na época que lançaram o cartão de crédito, meu pai, ele sempre falava pra mim: você pegou a notinha? Você pegou a notinha? Eu: pai, não precisa de notinha, você passa o cartão de crédito e você recebe uma notificação no seu celular de que você passou o cartão de crédito. Aí ele: maldito homem que confia no homem. Assim, mesmo tendo a maquininha, o extrato do banco que eu passei minha maquininha naquele lugar, meu pai sempre falava: foi num lugar, você pagou uma conta, pega o comprovante, não importa que aquilo vem no seu celular. Se você perde o celular, se acaba, se dá erro, se dá um problema, pega sempre a notinha. É uma desconfiança que meu pai tem, que hoje, né, tendo contato com algumas situações, eu vejo que ele estava completamente certo. E que realmente a Bíblia é um mapa de como a gente deve viver a nossa vida e de como a gente deve lidar com outras pessoas.